Bom dia, galera do canal, tudo bem com você? Queria agradecer a você que é inscrito no meu canal, você que tem compartilhado o vídeo com os amigos, e vamos começar uma série de vídeos aqui. Claro que vamos continuar aquela série de vídeos sobre profecias, tá? Mas eu vou começar uma série paralela a esses vídeos de profecia também, pela exigência da ocasião, entendeu? Temos doutrinas aí que têm causado divisão, e eu tenho estudado, não sou o mais inteligente da Bíblia, eu só sou um estudioso curioso que gosta de me aprofundar nas coisas e não gosto só de ficar acreditando porque o outro falou, entendeu? Porque é isso que acontece muitas vezes aí. As pessoas elas pegam recortes de textos, tiram do seu contexto e se utilizam de um pretexto. Então, é claro que devemos dar valor às pessoas que têm um conhecimento teológico, ouvi-las sim, mas nós devemos ter a nossa própria experiência também com a palavra de Deus. Então, a verdade ela precisa ser embasada, a verdade ela precisa lidar com os argumentos contrários também a ela. Não é só você ficar na sua bolha ali, pregar aquilo que você acredita e não lidar com os argumentos contrários que lhes são apresentados. E nós vamos começar uma série de vídeos e eu sinto no coração de estar fazendo, e eu estou estudando cada vez mais sobre diversos assuntos, e nós vamos aprender juntos aqui sobre esses assuntos. E um conceito que ele é muito mal compreendido na igreja é o conceito de pecado. O conceito de pecado é um conceito mal compreendido por muitos de nós. Eu, particularmente, já tive essa má compreensão do conceito de pecado. E pelo conceito de pecado ser mal compreendido, às vezes parece que e aí ele se torna simplificado e colocam como se fosse possível vencer o pecado neste mundo aqui completamente, 100%, atingir um estado de inerrância, atingir um estágio de impecabilidade, né? Então nós vamos fazer uma série de vídeos para que vocês possam compreender aí, nós possamos aprender juntos. E vamos começar com o que é pecado. O que é pecado, nós vamos apresentar alguns versos bíblicos aqui, eu não vou falar aqui de mim, eu vou ler muitos versos com você aqui, espero que você assista o vídeo até o final aqui. Vamos ir em Romanos capítulo 3, verso 9. É um pouco aqui, um pouco ali, né? Romanos 3, verso 9, que diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, todos nós estamos debaixo do pecado, certo? Ok, acho que até aqui você concorda comigo. Vamos lá agora em Romanos 7, 19 e 20. Romanos 7, 19 e 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então aqui nós vivemos uma questão muito mais profunda de pecado. A palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei, e é claro, isso é muito verdade. Mas vai muito mais a fundo do que isso. O pecado ele vai muito mais a fundo do que isso. Ele se revela exteriormente na transgressão da lei, mas há algo interior dentro de nós, porque o pecado habita em nós. Aqui a Bíblia fala, o pecado habita em você. O que é habitar? Ele está ali. Você habita na sua casa, você fica na sua casa, é ali onde você está. Então o pecado está dentro de mim, entendeu? Ele não só aparece quando eu vou agir errado, quando eu transgrido a lei em forma de ação. Ele habita em mim, ele está em mim. Então se ele está em mim, ele está dentro de mim, ele é uma natureza que luta contra mim aqui. O apóstolo Paulo ele fala dessa luta de naturezas, uma com a outra. Enquanto a natureza, ele tem a natureza de Cristo, o desejo dele de fazer o bem, mas há um mal que ele não quer fazer. Olha, ele já tem aquela consciência de que ele não quer fazer, mas ele faz. Isso quer dizer que esse pecado habita dentro dele e faz ele cometer erros. Então, o pecado não é só quando eu cometo a ação,
quando eu transgrido a lei de Deus ali, quando eu mato alguém, quando eu transgrido o sábado, o pecado ele habita em mim. Você transgride a lei de Deus o tempo todo? 100% do seu dia você transgride a lei de Deus? Você também não faz o bem para as pessoas? Você também não já ajudou as pessoas? Você também não leu a Bíblia? Ler a Bíblia é pecado? Não. Então, você percebe que o pecado ele habita dentro de nós. Entendeu? Ele habita, ele é muito mais do que atitude. Ele é um pecado que habita dentro de mim. Então, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo não está se eximindo aqui, né, dizendo, não é eu, é o pecado. Não, mas o pecado que habita em você te torna pecador só pelo fato dele habitar em você. Então, ainda que você não esteja cometendo uma atitude pecaminosa agora, ou pensando algo ruim, você é pecador do mesmo jeito, porque essa é a condição que você vive. O pecado habita em você. E só por esse fato você já é pecador. Mas vamos lá. Efésios 2, verso 3. Efésios 2, verso 3. Vamos lá. Entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Somos por natureza filhos da ira. Então como é que as pessoas dizem que natureza pecaminosa não é pecado? Se por natureza somos filhos da ira? E o que desperta a ira de Deus? O pecado. Somos por natureza. Então a natureza pecaminosa me define como pecador? Sim, Senhor. Mas vamos aqui. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por natureza. Romanos 1,18. Vamos lá, para completar o sentido desse verso. Romanos 1, verso 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus ela se revela ao céu contra quem é ímpio, contra quem a perversão dos homens pervertidos. Então aqui diz que somos por natureza filhos da ira. Então somos por natureza ímpios, somos por natureza pervertidos, somos ímpios por natureza. Então olha como a questão ela vai muito mais a fundo do que só uma ação de transgredir ali, do que só uma ação ali. O pecado ele é muito mais do que ação, ele é uma natureza, tanto que por natureza, como lemos anteriormente, por natureza somos filhos da ira, e Deus só se ira contra impiedade e perversão. Então, ainda que eu não esteja cometendo um ato ímpio contra alguém, por natureza eu sou ímpio, isso já é suficiente para me definir como pecador. Consegue entender esse raciocínio? Espero que eu não esteja falando rápido demais. Romanos 9, 22, vamos lá. Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então aqui diz que somos vasos de ira. Verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então somos aqui, por natureza, vasos de ira, e Deus quer nos fazer vasos de glória. Você vê, por natureza somos filhos da ira. Deus se ira contra a impiedade, contra a injustiça, que está em nossa natureza. E aqui, mais uma vez, fala que somos vasos de ira preparados para a perdição. Isso está na nossa natureza. Isso está no nosso DNA. Então vamos reforçando o conceito aqui de que o pecado ele é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo do que muitos pensam por aí. É muito mais profundo do que só eu xinguei o irmão, eu tratei mal o irmão, não. É um defeito de fábrica que está dentro de mim.
Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O bebê que nasce, ele tem ideia do que é pecado ou não? Não tem ideia. Ele tem noção do que é certo e errado? A Bíblia não diz que Deus não considera os tempos de ignorância e tal. Você é julgado pela sua própria esfera, pela luz recebida. O bebê ele não sabe de nada. Mas aqui diz, todos pecaram. Se todos pecaram, o que significa a palavra todos? Todos é todos. Então o bebê, mesmo que ele não tenha noção do que é certo e errado, mesmo que ele nem direito consegue discernir ali o que é certo e errado, consiga matar alguém, xingar alguém, ele é pecador. Ele nasceu em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então você vê, um bebê não sabe nem o que é, mas ele é considerado pecador também. Então mais um verso aí que nos mostra essa realidade. Romanos 8, 6 e 7, vamos lá. Romanos 8, 6 e 7 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne não pode estar sujeito à lei de Deus. Mudamos aqui o local, começou a chover, mas vamos continuar nosso vídeo. Aqui em Romanos 7, verso 6 e 7 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos 6:23 não diz que o salário do pecado é a morte? O que traz o pecado é a morte? Aqui está dizendo que o pendor da carne dá para a morte, associando o pendor da carne como a mesma coisa que o pecado. E você vê nesse contexto aqui que diz que tem os que se inclinam, né, no verso 5, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Olha o confronto das duas naturezas aqui. Então o pendor da carne, ele dá para a morte. Então a natureza carnal, ela também nos dá a morte. Isso significa que o pendor da carne, a natureza pecaminosa que é dita aqui, ela nos dá para a morte. Então ela é pecado também. O verso 7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E há quem diga que Jesus ele tinha a nossa natureza pecaminosa, né? Jesus tinha a nossa natureza pecaminosa. Se Jesus tivesse a nossa natureza pecaminosa, essa natureza aqui, essa inclinação para a carne, que está dizendo nesse verso aqui, ele não poderia ter tido uma obediência perfeita ali, ele não poderia ter obedecido perfeitamente à lei de Deus, ele não teria sido cordeiro sem mácula. Porque o pendor da carne, ele é contra Deus, ele não está sujeito à lei de Deus. E ele nem mesmo pode estar. Então se Jesus estivesse com esse pendor da carne, essa natureza, ele teria dificuldade. Ele teria dificuldade para obedecer à lei de Deus, né? 1 Coríntios 2,14, vamos lá. 1 Coríntios 2,14. Mais um reforço. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, mais uma vez falando de natureza, o homem naturalmente, na sua natureza, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Então, naturalmente, nós não aceitamos. Aí Cristo vem, faz obra na nossa vida, né? A natureza de Cristo toma conta do nosso ser, mas o conflito ele continua, ele não para por aí. Mas naturalmente nós não aceitamos. Agora sim, se Jesus ele realmente tivesse a nossa natureza pecaminosa, se igual a nós, como muitos defendem, muitos esquecem de saber a diferença entre semelhança e igualdade, né? Mas tudo bem. Então, se Jesus tivesse igual a nós, ele teria que passar pelo menos um processo nosso. Você acha que assim, Jesus nasceria na natureza pecaminosa e num passe de mágica ele viraria perfeito?
Não, ele teria que passar pela mesma luta de nós. Nós começamos com a natureza pecaminosa, rejeitamos as coisas de Deus, Deus nos alcança, e aí a natureza espiritual, ela faz parte de nós e fica aquele conflito. Né? E mesmo assim o conflito não acabaria, a gente não deixou de pecar por causa disso. Você não deixou de pecar porque após o seu batismo, após você ter aceitado a Jesus, você deixou? Não deixou de pecar. Então Cristo teria que passar pelo mesmo processo, ou seja, Jesus seria pecador, porque até ele se ele fosse como nós, até ele alcançar esse estágio assim espiritual, ele teria que ter pecado, mesmo assim. Então, você percebe quão é infundada a doutrina também de dizer que Jesus ele tinha uma natureza pecaminosa, e a natureza pecaminosa não quer dizer pecado, sabe? Isso não é bíblico. Não é bíblico. Nós estamos vendo quantos versos aqui que você precisa para entender isso. Entende? É uma doutrina perigosa que está tomando a mente de certas pessoas, pessoas boas, mas que estão sendo enganadas por coisas que não estão na Bíblia. E se não está na Bíblia, meu querido, é ideia humana, é invenção humana, ok? Então, é isso aí. Eu acho que esses versos aqui tem muito mais, né? Se vocês tiverem dúvida, tem muito mais de onde veio esses. Muito mais versos. Então nós somos, por natureza, pecadores. E ter natureza pecaminosa é ser pecador, sim, Senhor. A Bíblia nós vimos aqui em vários versos. Você só não pode enxergar se você não quiser. Temos uma muralha, um muro de textos bíblicos bem construído, interligados entre si, contextualizados, que provam aí que a natureza pecaminosa ela é pecado, sim, que somos pecadores por tendência. Entende? Agora não adianta você pegar um verso e descontextualizar ele e querer atirar num muro. Eu não posso pegar um tijolo e derrubar um muro de concreto, posso? É a mesma coisa de você agora querer argumentar, tirar um verso fora de contexto, que favorece a sua ideia, e querer demolir o muro de passagens bíblicas que foi apresentado aqui para você. Você vai fracassar. Ok? Então, vamos falar mais sobre isso aí. Né? Às vezes você pode não estar entendendo porque a gente está falando sobre isso, mas acredite, tem uma doutrina muito perigosa que ela começa passando por esse conceito de pecado, e ela enreda muitas pessoas para o caminho errado. Então que Deus abençoe você, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. É muito importante que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Nós corremos perigo com essas doutrinas perigosas. Compartilhe com os amigos aí. Tá? Deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, o vídeo ele ganha proporções maiores e pode alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe você. Até mais.